Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Geografia e hoje nós vamos falar sobre urbanização. A gente vai ver aí esse conceito, ver um pouco sobre a industrialização que causou a urbanização. Eu sou a professora Andresa Xavier e vou estar aí na aula com vocês. Então, vamos iniciar falando um pouco sobre o espaço urbano e o espaço industrial. Então, nós temos aí, olha, o conceito de indústria, né? Para a gente entender o que é urbanização, como foi que aconteceu, a gente precisa falar também sobre a industrialização, né? Que aconteceu aqui no Brasil. Então, aí nós temos primeiramente o que é uma indústria, né? Vocês já pararam aí para se perguntar o que é uma indústria? Então, aí nós temos o conceito para vocês, olha, que nada mais é que aqui uma atividade econômica, né, que vai fazer circular aí, a moeda, o dinheiro, mercadorias. E essa atividade, olha, ela vai transformar a matéria-prima, né, que é retirada ali da natureza, em produtos. Então, tudo que nós consumimos que vai passar aí pela indústria. Isso de forma direta ou indiretamente aí o que nós consumimos, né? Que é aí considerado útil para os seres humanos. Então, o celular que você está assistindo aí a aula, a televisão que você está assistindo a aula, ou o seu computador, o seu notebook, tudo isso passou pela indústria, né? Passou por esse processo de transformação. Esse produto antes ele era uma matéria-prima, passou ali pela indústria de transformação, pela indústria de consumo, até chegar aí à sua casa, né? Chegar aí às suas mãos, e no caso os pais de vocês compraram aí para vocês utilizarem. E como é que é classificado essas indústrias? Nós vamos ver algumas imagens e aí eu vou pontuando para vocês. A primeira imagem, olha, aqui a gente tem um exemplo de uma indústria extrativista. Lembrando que essa indústria extrativista, ela é, no caso aí, do tipo mineral, né? Nessa imagem, olha, a gente tem uma plataforma que está retirando um mineral, que nada mais é que o petróleo, né? Que vai ser transformado, vai ser utilizado por outras indústrias. Aqui nós temos a indústria de construção, né? Uma indústria que cresceu bastante também aqui no Brasil, que são aquelas construções de grande porte. No caso aí da imagem, olha, a gente tem a construção de um prédio, né? As rodovias, as pontes, todas elas fazem parte também da indústria de construção, né? Que são construções de grande porte. Aí temos a indústria de transformação, né? Dentro da indústria de transformação, como o nome já diz, olha, vai transformar ali a matéria-prima, né? Em um determinado item que vai ser utilizado pela gente de forma direta ou indiretamente. Aí nós temos dentro da indústria de transformação a indústria de bens de produção. Essa indústria aqui, olha, como a gente observa na imagem, o que está acontecendo aí? Eles estão transformando o ferro e o carbono em aço. E esse aço, né, que vai ser transformado ali em placas de aço, vai ser utilizado, por exemplo, aqui já por essa outra indústria, que é chamada de indústrias de bens de consumo. Essa indústria de bens de consumo é o que a gente já vai utilizar, o que vai ser passado para o consumidor já de forma direta ali para as lojas, que é o caso do carro. Na indústria de bens de consumo, a gente também tem duas divisões, que são as indústrias de bens de consumos duráveis e as não duráveis. E isso significa dizer quanto à durabilidade desse item. O carro, por exemplo, é considerado um bem de consumo durável, que ele tem uma durabilidade maior. E os de bens de consumos não duráveis, a gente pode classificar, por exemplo, a roupa. Olha, a minha camisa, ela vem de uma indústria, né? Passou ali pela indústria de transformação, pela indústria de bens de consumo, mas a indústria de bens de consumos não duráveis, porque ela já vai ter uma durabilidade menor se a gente comparar aí, por exemplo, com o carro. Então, essa aí é a classificação das indústrias. E aí vamos relembrar também o histórico da industrialização brasileira para a gente entender aí a urbanização, né? Como ocorreu a urbanização. Então, nós temos
A indústria, né, no início do século XVI, olha, a gente já tinha aqui um indício de moendas, olha, nos engenhos de açúcar, né? Então, isso no início do século XVI, né? Então, aqui a gente já tem uma mudança através daquele trabalho manual, né? Aquela mão de obra, aquele trabalho braçal que já vai ali sendo substituído. Então, aqui nesse período, a gente já observa um avanço aí para a industrialização, né? E no final do século XIX, olha, começaram aí a se instalar as primeiras indústrias, né? As indústrias domésticas, incentivadas aí principalmente pela indústria do café, né? Então aqui a gente tem um pouquinho de história também para a gente chegar ao conceito aí de urbanização. Então eram as pequenas fábricas, né? As fábricas, por exemplo, de tecido, a gente tem alguns exemplos, as fábricas de calçados, os produtos alimentícios, aqui também chapéu, sabão, cigarro, os móveis que já passaram aí a ter a substituição daquela atividade que era mais artesanal, né? Aquela atividade ali onde o homem ele produzia sem muitas tecnologias, né? Já no século XIX a gente já tem aí esse avanço, essa modificação aí com o surgimento das indústrias aqui no país. Aí nós temos os fatores que contribuíram para a industrialização aqui no Brasil, né? Aí nós temos alguns fatores, olha. O que fez com que o Brasil ele se industrializasse, né? O que atraiu aqui no nosso país a chegada da atividade da indústria? Nós temos aí, principalmente, o aumento dos de consumidores, né? Isso se deu principalmente pelo êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída da população do meio rural para o centro urbano, né? Então, a população ela vai aumentar no centro urbano, né? Na área urbana ou na zona urbana. Então, há um crescimento da população e aí o que a gente observa? A gente já vê esse processo de urbanização, né? Que nada mais é que o crescimento do meio urbano com relação ao meio rural. Então, a gente tem esse êxodo rural também ocasionando a urbanização, né? O meio urbano, ele começa a se expandir, começa a crescer, há uma maior circulação de pessoas, há uma maior circulação de mercadorias, né? Consequentemente, ocorrendo aí pelo êxodo rural. Aí temos também a experiência e o conhecimento, olha, dos imigrantes, né? Aqui no caso a gente tem esses imigrantes que vieram tanto da Alemanha quanto da Itália, né? Que trouxeram conhecimento já que nesses países já tinha ocorrido no século passado a industrialização, né? No século XVIII. Então, eles trouxeram também essa experiência, esse conhecimento para o Brasil. Aí temos a implementação da indústria de transformação, lembra que a gente falou anteriormente, que vai pegar a matéria-prima e transformá-la, né? Eu dei o exemplo ali do ferro. O ferro ele é retirado da natureza, aí ele é encaminhado para a indústria de transformação. O que essa indústria faz? Ela vai transformar aquela matéria-prima. No caso aí, eu coloquei o exemplo que o ferro ele vai ser transformado em aço, né? Então, ele foi transformado, por isso o nome aí, indústria de transformação. Aí temos também a redução das importações, né? Foi um outro fator também que contribuiu para a industrialização. Então, a gente deixou aí de importar, né? O que significa isso? De comprar de outros países, né? Até então, a gente tinha essa dependência, a gente comprava de outros países. A partir dessa industrialização, a gente vai exportar, a gente vai comercializar com outros países. Aí temos também o estímulo aqui da produção nacional de bens de consumo, olha, que são aqueles consumos que eu falei que são os considerados os duráveis, né? Quanto à durabilidade dele, o tempo dele ali que ele vai servir para o nosso consumo, né? Os bens de consumo duráveis e não duráveis. Aí temos também o Brasil e a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem
a Segunda Guerra Mundial ocorrendo aqui nesse período de 1939 a 1945, que também foi considerado aí, um marco, né, para o nosso país, que ele passou a fabricar aqui, no caso, equipamentos que eram antes importados, né, equipamentos e produtos que antes vinham ali da Europa. Então, o Brasil ele passa a fabricar e a produzir esses equipamentos, principalmente pelo período histórico, né, do que estava acontecendo ali na Europa durante esse conflito que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, consequentemente, a produção foi prejudicada, entre outros fatores, e fez com que o Brasil produzisse, aumentasse a sua produção, consequentemente, deixando ali de importar e produzir aqui no território brasileiro. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ele passou também, olha, a receber as filiais das empresas estrangeiras, né? O que aconteceu? Essas indústrias, elas vieram aqui para o Brasil, né? Se instalar aqui. E o que atraiu essas empresas, né? Se você tem aí uma indústria, por exemplo, você vai colocar ali a sua empresa, a sua indústria, por exemplo, uma indústria de produção de camisas, né? Você vai colocar ali a sua indústria, mas você precisa ter um atrativo para colocar aquela indústria ali. Então, vamos ver quais são esses atrativos aí que fizeram com que essas indústrias viessem aqui para o Brasil. A gente tem a primeira, que é a mão de obra barata, né? Então, isso acabou atraindo essas empresas transnacionais, multinacionais. Temos também o mercado consumidor, né? Por exemplo, você não vai vender camisa onde não estão precisando, né? Você não vai ali vender carro, vender motos, colocar uma indústria de motos, de camisas, de sapatos, onde não tem um mercado consumidor, onde não tenham pessoas que possam consumir ali aquele produto, né? Então, esse foi um fator também que atraiu. Aí temos também, no caso, a abundância de matéria-prima, né? Que aqui no Brasil nós temos. Os impostos também, olha, os oferecidos aqui pelos países de origem, no caso, pelos governos, que são mais baratos, né? Então, consequentemente, se você vai pagar menos imposto, então isso também acaba sendo um atrativo para essas empresas que vêm de fora. Aí nós temos também, olha, a descentralização da indústria. O que aconteceu? As indústrias, até um certo período, elas eram concentradas ali pelo sul, pelo sudeste, né? Essa descentralização, ela ocorreu aqui no Brasil, consequentemente também mudou o espaço geográfico, né? Modificou aí a configuração. Outros estados brasileiros passaram também por todo esse processo de urbanização, né? Que é o crescimento do meio urbano com relação ao meio rural. Aí nós temos os incentivos fiscais, que fizeram com que ocorresse essa descentralização, que eu vou já mostrar no mapinha para vocês. Os terrenos também com preços mais acessíveis, né, mais baixos para instalar a indústria. A mão de obra, né, mais barata nesses outros estados. E aí nós temos alguns exemplos, olha, que é no caso Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, estados da região sul e também aqui, olha, Manaus, olha, também passou por esse processo de industrialização. Esse processo ele foi um pouco tardio, mas provocou aí também grandes mudanças, né, na distribuição da população que se concentrava mais ao litoral do Brasil, né, e também na região sul e sudeste. Já aqui nos estados da região norte, a gente já tinha ali uma distribuição da população bem diferente desses outros estados. Aí nós temos um mapinha para mostrar para vocês essa industrialização. Cada pontinho desse no mapa, a gente tem aqui diversas indústrias metalúrgica, indústria química, de bens de consumo, olha, que elas estão concentradas aqui todas nessa região. Então, elas foram aqui, olha, vou colocar circular aqui em Manaus para vocês, entre outros estados aí do Nordeste, aqui, olha, no Nordeste, onde essas indústrias também passaram a se concentrar nessas outras áreas, né? Ocorrendo essa descentralização do sul, do sudeste para outros estados aí, para outras regiões. Aí nós temos as consequências da urbanização brasileira. Nessas consequências, a gente pode observar
o que aconteceu nesse processo de urbanização, né? Quais foram as mudanças? Nós temos o aumento populacional, né? Lembra lá do êxodo rural? A população ela sai em busca de emprego, de melhores condições de vida no meio urbano devido à oferta de empregos oferecido pelas indústrias. Temos também a verticalização. O que é a verticalização? A gente observa aqui, olha, nessa imagem. No caso aí a gente tem o processo de verticalização, que nada mais é que a construção de prédios, né? Então essa cidade ela passa a ficar verticalizada com muitos prédios aí, como a gente observa na imagem. Aí ao lado da imagem a gente tem a circulação das pessoas, né? Os centros urbanos ficam mais desorganizados porque as indústrias se instalam e aí depois constroem moradias ali perto, então acaba gerando uma desorganização. Aí temos também nas consequências o caso da poluição, né? A gente vai observar aí um dos fatores que ocasionou também aí pela industrialização, pela urbanização, a poluição do ar, da água, solo, a poluição sonora também, né? A gente observa aí o barulho dos carros, das motos. E também a gente tem aí, olha, a falta de moradias e saneamento básico, né? Devido a essa desorganização que ocorreu com esse processo de industrialização e da urbanização. E também a violência urbana, né, gente? Se a gente for parar para pensar, a gente também percebe esse crescimento da violência urbana, entre outros fatores aí que acabam ocasionando também a violência, entre outras situações. Então, esses foram alguns dos fatores aí que ocasionaram o processo de urbanização no Brasil devido à industrialização, né? E agora vamos aí à nossa atividade da DLI, praticar aí um pouco mais dos nossos conteúdos da aula. Muito bem, temos aí duas questões bem simples para vocês responderem aí no chat para a gente, tá? Na primeira questão, olha, você vai citar e explicar 2 fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial no Brasil, que a gente viu aí durante a aula. E na segunda questão, você vai explicar aí por que a industrialização ela provocou mudanças na organização do espaço geográfico brasileiro. O que aconteceu aí com a industrialização? A população diminuiu, a população aumentou, a circulação de pessoas ela aumentou ou diminuiu? O êxodo rural, o que aconteceu com o êxodo rural que a gente viu aí durante a aula, né? Então, essa explicação aí você vai dar na segunda questão, escrevendo aí no chat para a gente. Os professores estão aí acompanhando vocês. Daqui a pouco eu volto com a interatividade para a gente comentar as questões.
Muito bem, estamos de volta agora para a interatividade, para comentar aí um pouco das respostas dos nossos alunos, né? E eu vi aí que no chat que do nada surgiu aí uma conversa de Naruto, né? O pessoal começou a falar aí de desenho, de anime. Vamos prestar um pouco de atenção na aula, tá, gente? Voltar aí um pouco para deixar para comentar agora, nesse momento, as questões aí da nossa DLI, tá? Que a gente passou para vocês. Então, vamos aí à resposta da primeira questão. Aí eu já vou começar com a primeira resposta que eu vi aqui no chat, tá? Que foi do Christian, né? Então, pelo que eu vi aqui rapidinho, foi ele que respondeu primeiro a primeira questão, onde ele colocou que foi o grande êxodo rural e também a experiência do conhecimento dos imigrantes, né? Então, ele comentou aí para a primeira questão, né? Então, vamos rever aí a primeira questão. Vou colocar aí para vocês. A gente tinha aí para vocês citarem 2 fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial no Brasil, né? Então, nós tivemos alguns fatores, tá, gente? Que foi, por exemplo, o aumento dos consumidores, né? Por quê? O Christian colocou o êxodo rural, né? O êxodo rural, ele, de forma indireta, ele aumentou o número de consumidores, porque a população do meio rural, ela acabou indo para o centro urbano, né? Então, isso fez com que os consumidores aumentassem tanto no meio urbano e também, gente, a população do meio rural consome, tá? Eles consomem aí tanto da indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis, eles também fazem parte desses consumidores. Aí a experiência do conhecimento dos migrantes, né, no caso foi aqui o que o Christian colocou, a implementação das indústrias de transformação, a redução de importações que a gente viu durante a aula e também o estímulo da produção nacional de bens de consumo. Foram alguns deles, né? E você poderia ter citado 2 desses fatores aí que nós vimos durante a aula, né? Ou então fazer aí um outro comentário que você julgasse também importante. Na segunda questão, a gente já tem aí, a gente vai observar, a industrialização provocou mudanças, né, na organização do espaço geográfico brasileiro, né? Então, alguns alunos colocaram aqui que foi a chegada da indústria, né? O que também ocasionou esse processo de urbanização, e também está correto, que também foi responsável pelo êxodo rural, né? Porque o que aconteceu no êxodo rural? A população que estava no meio rural, ela foi em busca de empregos, né? Para o meio urbano, né? Então, para a zona urbana, para grandes cidades também, como a gente pode chamar, em busca de melhorias de vida, em busca de emprego. Então, isso ocasionou mudanças no espaço geográfico, né? Ocasionou a urbanização, né? Então, o meio urbano, ele acabou inchando, acabou crescendo com relação ao meio rural. Aí a gente tem também um aumento do fluxo de mercadorias, né? Produzidos aí pelas indústrias, pessoas, as ideias também no país que elas passam a mudar, né, com relação ao crescimento da população, com relação a esse processo de urbanização, com a chegada das indústrias, tudo isso provocando diversas mudanças no espaço geográfico, ocasionando esse processo de urbanização, né? Então, essas foram as nossas 2 atividades aí da nossa aula de hoje. Agradeço aí a participação de todos, quero mandar um grande abraço aí para a professora Cássia, né, da escola Olga Falcone, que está acompanhando aí os nossos alunos, está acompanhando a aula de geografia e também a aula de história. Um abraço para todos os nossos alunos aí que também responderam, estão aí acompanhando no chat, embora parar de falar um pouquinho mais aí do Naruto, né, de desenho, e prestar um pouquinho mais de atenção na aula, e vocês vão ficar agora com a aula de história, uma boa aula para vocês. A sua aula continua no próximo vídeo.